Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sempre em nós, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Amados, hoje, segunda-feira, vamos às nossas mais duas perguntas da nossa lição, uma lição lindíssima, falando sobre o verdadeiro poder da fé, esse poder que está ao nosso alcance, que o Senhor prometeu e nos disponibiliza, né? E nós sabemos já como chegar nesse poder, ter acesso à fonte desse poder, que é ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir não é escutar, não. Ouvir aqui é dar ouvidos. É justamente você ouvir, entender e já colocar em prática imediatamente. Isso é dar ouvidos, isso é ouvir a palavra de Deus, né? Porque tem gente que só escuta, mas entra pelo ouvido, sai pelo outro, se faz de esquecidiço, como diz a Bíblia, na linguagem antiga, ou seja, alguém que se esquece facilmente, não dá ouvidos, né? Pois bem, ontem nós vimos que Abraão, um dos textos mais lindos da Bíblia falando sobre Abraão, né, com uma tipologia de pai e filho, assim como é Deus e Cristo, né? Que Abraão havia oferecido o seu unigênito, uma referência espiritual a Isaac como filho da promessa, como um tipo de Cristo, né? Isso é muito forte, isso é algo assim muito poderoso. E aí hoje, na terceira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que fez a segunda geração de Abraão, né? Dele que era o pai da fé. A segunda geração era o filho de Abraão. O filho de Abraão é Isaac, né? Hebreus capítulo 11, versículo 20 diz assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Ou seja, uma bênção que estava envolvendo promessas. Como é que Isaac poderia fazer promessas em nome de Deus, que era o caso ali da bênção da primogenitura, né? Uma bênção lindíssima. Eu peço até que os irmãos vão lá e leiam, né? O momento ali em que Isaac abençoa Jacó e as palavras que ele profere para Esaú, quando Esaú, obviamente, fica um pouco até irritado, muito chateado, porque Jacó chegou na sua frente e tal, né? Ele muito irritado, tentando querer dizer que Jacó era um enganador, que Jacó havia tomado o que era dele. E ele pergunta para o pai: o senhor não tem uma outra bênção aí para mim, não? Não é alguma coisa nesse sentido? E mesmo assim, Jacó jamais poderia amaldiçoar o seu filho, né? Um pai ama um filho. Como Abraão nunca amaldiçoou Ismael. Ele não podia amaldiçoar aquilo que o Senhor vai abençoar, não é? Claro que Jacó não amaldiçoaria jamais Esaú, né? Devido às suas escolhas. Um pai não amaldiçoa um filho, né? O filho paga as consequências das suas escolhas, dos seus erros. E ali, nós sabemos que Esaú, né, só recapitulando aqui a história para entender o contexto, Esaú ficou muito irritado, mas sem razão, porque ele havia vendido a sua primogenitura. Jacó não estava tomando nada de ninguém. Jacó havia comprado a primogenitura
de Esaú e pagou com um prato de lentilha. Foi honesto. Jacó foi honesto. Quem foi desonesto ali foi uma pessoa sem fé, foi uma pessoa que não respeitava as coisas santas, não dava importância às coisas de Deus, né? Porque Jacó disse, eu dou um prato de lentilha se você me der a sua primogenitura. E ele concordou. Então ele foi relapso, ele se vendeu por muito pouco, né? Um homem que era do estômago e não da fé, porque ele chegou da sua caça morrendo de fome ali, né? Com muita fome, e o estômago falou mais alto, ao ponto de vender sua primogenitura. Já imaginou alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu te dou aqui o melhor almoço no melhor restaurante, agora você vai perder a vida eterna. Será que a gente trocaria, estando morrendo de fome? Não é? É um teste. Esaú não passou nele. Pois bem, então Isaac, obviamente ele abençoou os seus 2 filhos, eu tenho certeza que Isaac é um homem que vai interceder pelos 2 filhos, pela saúde, né, para que eles sejam prósperos, principalmente a prosperidade espiritual, na fidelidade ao Senhor. Não tenho dúvida disso, né? Até pela própria fé de Isaac, ele dá esse testemunho do pai, né? Então, pela fé, diz o texto, Isaac abençoou. É necessário ter fé para abençoar? Sim. Como é que Isaac vai chegar para Jacó, mesmo pensando que você está fazendo isso com Esaú, né? Para o seu filho, e vai proferir uma bênção da primogenitura, e é uma bênção lindíssima, a bênção da primogenitura, né? Porque ele conclama o nome do Senhor, e ele diz que o Senhor vai fazer aquilo. Olha, só alguém que tem muita fé que pode usar o nome do Senhor com tanto respeito e com tanta certeza de que o Senhor vai honrar a sua palavra, não é? Sua palavra vai honrar com aquele filho a quem ele está abençoando naquele momento. Então, é necessário ter fé para abençoar, não é mesmo? Então, foi pela fé que ele faz isso. Como diz o texto, no tocante às coisas futuras, porque o que ele vai desejar lá vai estar no futuro. Ele vai desejar ali a prosperidade, não só prosperidade material para a vida de Jacó, mas sobretudo uma prosperidade espiritual, né? Está implícito ali nas suas palavras, né? Nas suas palavras, inclusive repetindo palavras de que ele já tinha aprendido com o pai, com seu pai Abraão, né? Isso é maravilhoso. Nós aprendemos com isso que até para nós abençoarmos um irmão nosso da igreja, para abençoarmos os nossos filhos em casa, a nossa esposa, as esposas abençoar os maridos, né? Abençoar a nossa jornada, o nosso trabalho, aquele dia, uma empreitada específica. Até isso a gente tem que fazer isso com fé. Porque se a gente pede só por pedir, como quem está lançando sorte, eu estou pedindo aqui proteção para essa viagem aqui. Se o Senhor me proteger, tudo bem, já pedi para Ele. Se Ele não me proteger, quem vai falhar é Ele. Já imaginou que tipo de fé é essa? Não. Nós, quando pedimos, a gente tem que ter certeza de que, certeza ou esperança, né? Aquela esperança que é quase uma certeza, melhor dizendo, que o Senhor, quando eu peço a Ele a bênção, Ele vai me responder. Então, quando a gente faz isso com fé, o Senhor atende, né? Perfeitamente. E isso também fique bem claro, que a gente não pode estar por aí abençoando todo mundo, não. Como é que eu posso abençoar aquele que Deus amaldiçoou? Como é que eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Nenhuma coisa nem outra eu posso fazer, né? Então não adianta eu me dar uma de crente, né? Midiático, vestir uma camisa com a frase como posso ajudar, pegar uma Bíblia preta tamanho do mundo, ir para uma praça e ficar gritando lá, depois botar a mão na cabeça da pessoa, eu profetizo que o Senhor vai te dar um emprego, vai te dar uma saúde, vai te dar um livramento, vai te dar uma libertação, vai te abençoar com dinheiro. As igrejas estão cheias de gente midiática, né? Adivinhadores de ocasião, que vão para as praças botar a cabeça na mão de todo mundo. E
está abençoando todo mundo. Eu posso abençoar todo mundo? Deus mandou que eu abençoasse a todo mundo? Quando ele disse para Abraão, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está lá na base da aliança, né? Pois bem, toda essa linguagem nós precisamos aprender com sabedoria para fazer as coisas exatamente com sabedoria para agradar o Senhor em tudo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da lição, meus amados. Vamos agora para a próxima pergunta, a quarta pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento. Que fez a terceira geração do pai Abraão, né? Do pai da fé, Abraão. Terceira geração aí o seu neto, né? E vamos falar aqui de Jacó. Segunda geração é seu filho Isaac. Terceira geração, seu filho Jacó. Seguindo aquela linhagem da promessa, né? Linhagem da promessa. Estamos aqui excluindo as pessoas de Ismael e a pessoa de Esaú. Pois bem, Hebreus capítulo 11, versículo 21 diz assim: pela fé, Jacó, próximo da sua morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Que coisa linda, né? E adorou adorou o Senhor, né? Adorou a Deus, né? Olha que coisa linda. Diz que pela fé, Jacó, perto da sua morte, porque Jacó também ele vai proferir uma bênção aos seus 12 filhos, né? Ele é quase que uma bênção profética que ele faz ali, né? Ele vai citar uma frase ali para cada um dos 12 filhos, né? E também aqui especificamente para cada um dos filhos de José, que eram 2, né? José teve 2 filhos, o mais velho era chamado de Manassés e o mais novo era chamado de Efraim, né? E no contexto bíblico, sempre o mais velho serve ao mais novo. O mais novo cresce mais, o mais novo geralmente, Efraim realmente se torna ali a grande liderança das 12 tribos, quando as tribos se dividem, né? 10 tribos vai para o norte, lá para a região de Samaria, região de Betel, e uma tribo fica ao sul, lá em Jerusalém, que é a tribo dos judeus, né? E ao longo do tempo, muita gente se une aos judeus de Israel e outras pessoas, né, gentios se unem lá às 10 tribos de Israel. Nos dias de Cristo, as 10 tribos de Israel já eram consideradas gentílicas, né? Já eram considerados de samaritanos, já era um nome assim bem pejorativo para eles, né? O povo de Samaria, o povo que adorou o bezerro de ouro, feito por Jeroboão, quando houve a divisão ali, né, do reino de Israel. E então, nós vemos aqui Jacó abençoando esses 2 filhos, né? Os filhos de José, Manassés e Efraim. E é uma bênção linda, porque quando ele faz essa bênção, ele já está abençoando os seus netos, já está abençoando aqui a 4ª geração, a partir de Abraão, né? A partir de Jacó é a 2ª geração, né? Porque a primeira geração depois de Jacó é os seus filhos, a terceira geração depois de Jacó é aqui os seus netos, Manassés e Efraim. Eu não encontro, por exemplo, Jacó abençoando os filhos de Ruben, os filhos de Simeão, os filhos de Levi, os filhos de Judá. Eu não encontro ele fazendo essas bênçãos, né? Mas os 2 filhos de José que nasceram no Egito, né? Nasceram em terras gentílicas, de um casamento entre José e uma gentil, né? Uma mulher que foi dada como esposa a José pelo faraó, né? Uma espécie de filha do faraó, não sei se filha legítima ou filha adotiva, né? Algo assim, mas foi dado a José como esposa, e dela houve esses 2 filhos, né? Filhos mistos, né? Manassés é um filho misto, do povo de Israel com a nação egípcia, assim como era Benjamim. E ele profere uma bênção também concernente às coisas futuras, né? E fez isso, o texto é muito interessante, diz que ele fez isso ali num espírito de adoração, ou seja, ele estava cheio de fé, acreditando que aquela
aquela bênção que estava sendo proferida para os filhos de José, iam ser cumpridas, não porque ele era Jacó, não porque ele era aquele que o Senhor mudou o nome dele para Israel, aquele que havia lutado com o Elohim, aquele que havia lutado com o anjo do Senhor e perseverado a noite inteira, do início da noite até o arraiar da manhã no outro dia. Não porque ele era o Jacó, a quem o Senhor abençoou de uma proporcionalidade, abençoou aqui materialmente, né, com os rebanhos, com tudo, né? Sobretudo, abençoou Jacó com bênçãos espirituais, né? Muito mais valiosos do que, obviamente, todos os rebanhos juntos ali, né? Cada experiência que Jacó teve, confirmando tudo que o Senhor havia prometido, tanto a Abraão, como ele havia ratificado com a pessoa do próprio Isaac, né? Esses três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia sempre vai mostrar uma ratificação de alianças, mantendo toda a palavra que o Senhor havia dado a Abraão. Ele vai repetir, né? E vai continuar repetindo ali na parte escrita ali pela pena de Moisés também, né? Então, veja que Jacó, ele profere aquela bênção para os seus netos, os filhos de José, diz aqui que no espírito de adoração e quando estava encostado à ponta do seu bordão, né? Bordão é uma espécie de vara, na verdade cajado, né? Porque vara é um pedaço de madeira comprido, geralmente ficava à altura do ombro ou até um pouco mais alto. E a maioria das varas, principalmente as varas de pastores, como era o caso de Jacó, que era um pastor de ovelhas, tinha rebanhos, geralmente na ponta da vara, geralmente fazia uma espécie de curva, como um guarda-chuva. Ele tirava aquela vara verde, né? E no fogo ele ia dobrando aquilo ali. Aquela curva ali justamente era para pegar pelo pescoço da ovelha e trazer ela assim para o caminho que você queria que ela seguisse. Orientasse a direção em que você queria, que o pastor queria que a ovelha seguisse, né? Só que o bordão é um porrete, aqui no Nordeste chama de porrete, né? Uma espécie de bengala sem aquela curvatura. É um pedaço de pau, geralmente muitas vezes amarrado por uma cordazinha que você colocava no punho para bater, para se defender de alguma coisa, né? Geralmente o pastor usava esse bordão quando ele queria lançar para quebrar as pernas de uma ovelha que estava querendo cair na boca lá do lobo, né? Ele jogava assim mesmo para machucar, para depois apanhar de volta para tratá-la, para evitar que ela se perdesse. Aqui no Nordeste nós temos uma linguagem bem peculiar, não sei se acontece isso também em outros estados do país, mas nós temos uma palavra chamada burdoada ou bordoada. Bordoada vem de bordão, é quando você dá uma bordoada, geralmente é uma pancada nas costas de alguém com um pau, com uma vara. Bordoada, né? Se dizia muito isso antigamente. Ele levou umas bordoadas da polícia, ele levou umas bordoadas de um amigo, ou seja, umas varadas nas costas, né? Com um pedaço de pau, um porrete, né? Uma tonfa militar, uma coisa nesse sentido. Então ele disse que na ponta do seu bordão, mostrando que ele estava cansado. É como se ele colocasse as duas mãos ali, naquele bordão ali, muito cansado. Jacó poderia estar fazendo muitas outras coisas, pensando em muito mais até no último fôlego, buscando as suas últimas energias por acreditar em Deus pela fé. Ele, nessa situação aqui de cansaço espiritual, ele está ali proferindo uma bênção para os seus netos. Que maravilha, né? Nenhum cansaço, a idade ou qualquer coisa pode nos impedir de fazer a justiça de Deus pela fé, como, por exemplo, abençoar a obra ou alguém, né, conforme a vontade de Deus.